Fala aí, cinéfilos, beleza? Como é que ele foi de artista com paralisia cerebral a empresário psicopata? O vídeo de hoje é o perfil do ator Daniel Day-Lewis. Sir Daniel Michael Blake Day-Lewis nasceu na cidade de Londres, capital da Inglaterra. Ele é filho da atriz Jill Balcon e do poeta Cecil Day-Lewis, que em 1957 anunciou o nascimento do Daniel publicando o poema The Newborn. Nosso perfil de hoje começou sua experiência com interpretação na escola liberal inglesa Bad Dales, e aos 13 anos ele conseguiu seu primeiro papel na peça The Dumb Waiter e teve o seu primeiro contato com o cinema fazendo figuração no filme Sunday Bloody Sunday, ou Domingo Maldito. Nos anos que se seguiram, Daniel continuou seu caminho no teatro. Ele entrou para a Bristol Old Vic Theatre School e para a companhia da escola, e também atuou na Royal Shakespeare Company. O ator não tem boas lembranças dessa época, como ele deixou claro em entrevista. Em um trecho ele comenta o seguinte: "Por alguns anos na escola eu tentei interpretar os papéis que eles queriam que eu interpretasse, mas com o tempo ficou cada vez mais difícil me prostituir naquele lugar. Mesmo agora, quando às vezes eu penso em fazer uma peça, eu penso naquelas salas de ensaio e nas pessoas se abraçando e em todo mundo conversando com um copo de café na mão, porque estão todos nervosos. É muito tocante e me faz sentir um pouco enjoado e claustrofóbico. Muita conversa. No cinema eu não ensaio nada se eu puder evitar. Ao conversar sobre um personagem, você o está definindo, e se você o define, você o mata completamente." Na mesma entrevista, o ator conta por que escolheu os Estados Unidos e os filmes para construir a maior parte da sua carreira. Ele diz: "A América olhou diferente para mim. A ideia da América como um lugar de infinitas possibilidades foi definida para mim por intermédio dos filmes. Eu sou grato pelo trabalho clássico que eu fiz, mas simplesmente não era para mim. Eu sou um pouco complicado e eu detesto fazer aquilo que é mais óbvio." Agora vamos falar de algum dos filmes mais importantes desse grande ator. Gandhi. Daniel começou sua carreira no cinema com uma pequena participação no ótimo longa Gandhi, uma produção biográfica que mostra a trajetória do Mahatma Gandhi, de sua origem limitada por sua casta, até a liderança do movimento de independência pela Índia, pautado na filosofia de não agressão. Throw him. Just move your black ass back to third class, or I'll have you thrown over the next station. But I always go first class. I've traveled all... O filme foi muito bem recebido, ganhando 8 Oscars naquele ano, inclusive o de melhor ator, melhor diretor e melhor filme. My Left Foot: The Story of Christy Brown, ou Meu Pé Esquerdo. Esse filme é baseado no livro homônimo escrito pelo próprio Christy Brown. A trama começa no seu nascimento, quando os médicos contam ao seu pai que ele tem paralisia cerebral. Por conta disso, o protagonista só tem controle de um dos seus membros, sua perna. Mas apesar dessas dificuldades, ele consegue se tornar um renomado pintor, escritor e poeta. Além de sua doença, o protagonista enfrentou um início de vida muito pobre em sua cidade natal Dublin, capital da Irlanda. Para você ter uma ideia, seu pai, que era trabalhador de construção civil, e sua mãe, que era dona de casa, tiveram 22 filhos, dos quais apenas 13 sobreviveram. Mas não se engane com a descrição desse filme. A produção não é apenas aquele tipo batido de história de superação romantizada. É claro que estão presentes os momentos emocionantes, mas eles servem a um contexto social que os deixam mais duros e realistas. O próprio protagonista é um exemplo de força de vontade e de gênio incompreendido, mas ele também tem os seus lapsos morais e vícios. A performance premiada com o Oscar de melhor ator humaniza o personagem, o que traz a empatia de quem está assistindo de maneira livre de julgamentos morais. E falando da performance do Daniel, eu não poderia deixar de ressaltar a construção de corpo do personagem, incluindo o desenvolvimento daquele sotaque irlandês influenciado pelos problemas de fala do Christy. Genial é a melhor palavra para descrevê-la. In the Name of the Father, ou Em Nome do Pai. Esse filme é baseado no livro autobiográfico Proved Innocent, do Jerry Colon, personagem do nosso perfil de hoje. O contexto histórico em que ele se passa é importante para compreender o peso dessa história. Ela tem início nos anos 70 em Belfast, capital da Irlanda do Norte, e paralelamente em Londres, capital do Reino Unido. Nessa época, o grupo paramilitar IRA acirrou as suas atividades e começou a lançar mãos de táticas terroristas na luta pela independência dos irlandeses do norte, frente à Grã-Bretanha. O acirramento não foi por acaso, ele foi reflexo direto da opressão inglesa à população majoritariamente católica da Irlanda. Um dos maiores exemplos disso foi o famoso Domingo Sangrento, dia em que 13 civis desarmados foram assassinados por paramilitares britânicos.
Mas esse filme não é apenas um relato histórico, ele segue o ponto de vista do Jerry Conlon, irlandês e papel do nosso perfil de hoje. Jerry é preso acusado de terrorismo e a história fala de como isso afetou a sua relação com a família, mais especificamente com seu pai. O filme também trata das injustiças que são causadas pelas autoridades em momentos de exceção, tema que é infelizmente atual, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. A fotografia com planos mais fechados favorece o que é de melhor nesse filme, a interação entre os personagens. Isso, por sua vez, favorece as ótimas performances, principalmente a do protagonista, que tem um arco interessante, cheio de questionamentos morais e políticos. A maneira em que se deu a evolução do personagem só poderia vir de um ator tão minucioso quanto o nosso perfil de hoje, em mais um trabalho exemplar. Essa é a história de uma família que se mistura no relato de um contexto político de muito conflito, incluindo até a campanha do Free the Four, que exigia a liberdade das vítimas. Filmaço e show à parte do Daniel. Of a remarkable journey. All of the defendants claim that they were subjected to physical and mental abuse while under police custody. Were never harmed in any way. This is your home for the rest of your life. Who knew they were innocent? What are we gonna do now? Nothing. Antes de continuar, curte o vídeo e comenta o que você acha do trabalho do nosso perfil de hoje. Mas vamos nessa! Gangs of New York, ou Gangue de Nova York. A grande motivação desse filme gira em torno de quem dominaria o Five Points, uma área lá da ilha de Manhattan que era palco de brigas entre gangues do século XIX. De um lado estão os imigrantes irlandeses, liderado pelo Chris Vallon, papel do Liam Neeson, e do outro está o nosso perfil de hoje, na pele do Bill the Butcher Cutting, líder dos chamados nativos. Qualquer semelhança com o momento político atual lá nos Estados Unidos não é mera coincidência. A narrativa é construída para enfatizar essa dicotomia. Apesar dela seguir a perspectiva do protagonista Amsterdam Vallon, papel do Leonardo DiCaprio, também há bastante tempo de tela para o antagonista, interpretado pelo Daniel Day-Lewis. Personagem imponente, com um código moral inflexível e que desperta empatia no espectador mesmo com as suas atitudes politicamente incorretas, para dizer o mínimo. Até o próprio protagonista experimenta essa empatia. Esse é um exemplo clássico de um coadjuvante roubando a cena do personagem principal, não por incompetência do DiCaprio, mas por méritos de Daniel. Com relação à parte técnica, Gangues de Nova York é excepcional. A fotografia, por exemplo, é muito bem trabalhada com movimentos de câmeras dinâmicos, planos sequência que exploram os cenários meticulosamente produzidos, um tratamento de cor que faz referência à época, desenho de luz que imprime ainda mais significado às cenas. Enfim, um filmaço dirigido pelo Martin Scorsese no seu habitat natural. Não precisa nem recomendar, né? There Will Be Blood, ou Sangue Negro. Escrita e dirigida pelo Paul Thomas Anderson, essa é a história de um homem que busca riqueza através da extração de petróleo lá de uma Califórnia do século XX. Daniel Plainview, o personagem do nosso perfil de hoje, é livremente inspirado no empreendedor Edward Doheny, que começou como minerador itinerante de ouro e prata e se tornou milionário a comando da companhia Pan American Petroleum and Transport. Sangue Negro é sobre o encantamento do oeste americano, a noção intoxicante de liberdade e oportunidade de novas terras, e as consequências do sucesso enorme e repentino. Ainda que exista um toque de política atual no filme, ele é focado mesmo no estudo do personagem sobre o viciante desejo por riqueza e poder. Em entrevista, o nosso perfil de hoje disse que ficou profundamente incomodado quando leu o roteiro. Falando disso, o ator comenta: "Pra mim, esse foi um sinal de certeza. Se você mantém-se incomodado por uma história, isso significa que você não está observando de fora. Você já deu passos em direção a ela. Quando eu sou atraído por alguma coisa, eu tomo um passo firme para trás e me pergunto se eu posso realmente servir a história como ela deve ser servida. Se eu não acho que eu vou poder fazer isso, independente do quão interessante, eu vou recusar. O que realmente me convenceu no caso desse filme foi uma ilusão de inevitabilidade." Essa performance rendeu o segundo Oscar de melhor ator para o nosso perfil de hoje e é, na minha opinião, seu melhor trabalho. É impressionante a naturalidade e a intensidade que ele traz ao personagem. Isso só foi possível depois de 2 anos de estudo sobre aquele período histórico e treinamento com as ferramentas dos chamados Homens do Óleo que viviam naquela época. Sem dúvida nenhuma, um dos meus filmes favoritos. I'm fixed, like no other company in this field. I have a string of tools ready to put to work. That's why I can guarantee to start drilling and to put up the cash to back my word. I assure you, ladies and gentlemen, no matter what the others promise to do, when it comes to the showdown, they won't be there.
E acaba de sair do cinema o seu último filme, Phantom Thread, ou A Trama Fantasma. When I was a boy, I started to hide things in the linings of the garments. Things that only I knew were there. Secrets. Good morning. Will you have dinner with me? Yes. Esse é mais um filme do diretor Paul Thomas Anderson, que não falha em trazer aqueles marcos narrativos notáveis de suas grandes obras. A trama rica e inspirada em pessoas reais, a cinematografia meticulosa que faz um interessante paralelo com o personagem principal e, é claro, a performance extraordinária do Daniel Day-Lewis, que nesse caso interpreta o estilista Reynolds Woodcock. Recomendo demais. Stop playing this game. What game? What precisely is the nature of my game? All your rules and your clothes and all this money and everything is a game. This was an ambush. Stop. Are you sent here to ruin my evening and possibly my entire life? Stop it! O perfil de hoje foi um pouco mais longo do que o normal porque eu queria fazer essa singela homenagem a esse grande ator que infelizmente anunciou que A Trama Fantasma vai ser o seu último filme. Uma péssima notícia para todos os amantes da sétima arte e principalmente para pessoas como eu que o consideram o maior ator de sua geração. Eu espero muito que não seja uma decisão definitiva, já que não seria a primeira vez que ele se afastaria da profissão, mas de qualquer forma a homenagem é mais do que válida. Eu queria encerrar com a visão do diretor Jim Sheridan sobre o ator. Jim acredita que Daniel odeia atuar, no sentido em que ele rejeita a ideia de interpretar uma emoção ou um momento. Ao invés disso, ele precisa incorporar totalmente o personagem. Esse tipo de trabalho detalhado e imersivo demanda tempo e é perturbador, o que em parte explica por que o ator precisa de longos períodos de pausa entre trabalhos. Ao ser perguntado sobre o porquê dele não expor o seu método de construção do personagem, Daniel disse: "A maioria dos filmes que eu faço me levam a uma vida que é absolutamente misteriosa para mim. Meu objetivo principal é achar um caminho de fazer com que essa vida seja significativa para as outras pessoas." Cinéfilos, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Se você não é inscrito, se inscreve aí embaixo e ativa as notificações para você não perder o conteúdo. E se você é inscrito e gosta do trabalho aqui, me dá uma força e ajuda a divulgar o canal, que isso é importante demais aqui pro trabalho. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. I want to be young, and I want to be old. I would like to be wise before my time, and yet be foolish and brash and bold. I would like the universe to get down on its knees and say, Guido, whatever you please, it's okay, even if it's impossible. We'll arrange